Uniodonto, eu comecei a participar, eu não me lembro a data exata, mas eu comecei a participar o seguinte: haviam dois grupos antagônicos que, tipo, que quase se matavam, e eu entrei e eu teoricamente não pendia para nenhum do grupo. Eu digo teoricamente porque sempre acaba te posicionando, né? E aí foi o que acabou acontecendo. E a partir daí, esse grupo do qual eu fazia parte tomou as rédeas da cooperativa. A cooperativa já era relativamente antiga. Ela tinha tido picos de atuação, de coisas, e outros em que se retraía. Casualmente, quando a gente entrou, estava numa fase meio de retração. Eu entrei direto atendendo normal no consultório, porque tinha também, era muito comum profissionais, naquela época, profissionais que usavam a cooperativa só como um marketing próprio, né? Outros que abraçavam a causa de fazer um atendimento melhor possível e tal, pensando não só na cooperativa, mas no cliente, vamos dizer assim, e, por último, no próprio cooperado. Aqueles tempos iniciais acontecia muito de ter pessoas que valorizavam mais o atendimento do que o que poderia tirar. E, como eu disse, já iniciei atendendo, tem um doutor daqui, o doutor Montanari, que entrou no mesmo grupo, porque era feito um seminário, eu acho que ainda era feito um seminário e era um grupo de pessoas, e no caso o Monta estava no mesmo grupo que eu fiz. E como de cara, por causa daquelas rusgas entre os grupos antagônicos, eu acabei sendo eleito para o Conselho de Administração. De cara, não teve nem espera. E depois, vamos dizer assim, foi o tempo de diretoria era 2 meses, aliás, 2 anos. De seguida nos pegaram de novo, só que aí eu já saí como superintendente. Cargo que eu fiquei, eu acho, uns 16, 18 anos, por aí. Eu não posso ter errado um pouco, fazendo de cabeça assim, às vezes sai um pouquinho diferente. Aí nós fundamos a federação, eu fui presidente da federação num mandato, e continuei atendendo a cooperativa sempre, até praticamente parar no meu consultório. Eu sei de toda a história, embora boa parte eu não tenha vivenciado. A Uniodonto de Porto Alegre iniciou da seguinte maneira: a Unimed tinha convênios com odontologia, convênios médicos com odontologia, em que ela dava, vamos dizer, o tratamento odontológico. Bom, aí o que aconteceu? Com o tempo, a própria organização das cooperativas colocou que uma profissão não pode explorar a outra. Então, tu é obrigado a ser de uma, pelo menos era, não sei se continua valendo isso, de uma profissão só. E foi que abriu mais a questão da diretoria, e que eu entrei no início da diretoria.
ela era nos fundos da Unimed, de um dos prédios, que a Unimed tem várias casinhas ali na Santa Terezinha. Uma delas ficou os fundos de uma delas ficou endereçado a que a Uniodonto se usasse, vamos dizer assim, se desenvolvesse. Bom, aí ela ficou uns 4, 5 anos ali. Dali ela foi para um prédio na Voluntários da Pátria, tá? Depois, na própria Voluntários da Pátria, nós compramos um conjunto, que foi exatamente ao fazer 10 anos de cooperativa que se comprou esse conjunto. Depois aumentou-se dentro lá daquele edifício, bom, e acabamos comprando aqui o 914. E aí desenvolveu, e com o tempo eu já não estava mais na cooperativa nativo, assim, né, principalmente na parte de dirigente, então ficar sabendo só por terceiros. Eles resolveram comprar esse prédio aqui, que é um prédio tombado, inclusive, e fazer uma série de reformas para utilização. E é o que vem acontecendo até hoje. Olha, a Uniodonto cresceu, teve fases de crescimento, depois algumas que haviam problemas que faziam com que diminuísse, mas de modo geral ela veio devagar e sempre teve um crescimento muito bom. Pelo que eu tive lendo agora, o número de associados, ele é menor até do que em outras épocas, só que é um associado que abraça a camiseta, o que é importantíssimo. Ou seja, ele atende qualquer coisa que vier, mesmo sendo carne de pescoço, e encara tudo pensando mais na cooperativa do que em si próprio. Isso que fez desenvolver. Sim, o modelo cooperativo, o cooperativismo, eu digo isso porque eu fui do conselho da Alcergues vários anos, assim, salteados. O modelo cooperativo, ele é um modelo mais, vamos dizer assim, um modelo que é mais justo, vamos dizer assim, ficaria melhor dizer isso, porque é mais justo, porque ele remunera proporcional ao seu trabalho, ele remunera pelo trabalho, não por outros motivos. Eu sinto orgulho de ter participado aqui no Rio Grande do Sul, de quase tudo. Como eu disse, eu cheguei a presidente da federação. Mesmo depois que eu saí da presidência, e eu saí porque quis, eu tinha sido reeleito e não quis aceitar. Eu achei que, primeiro, que eu sou por achar que tem que haver uma rotação de pessoas dentro de regras estabelecidas. Em primeiro lugar, isso. E o segundo lugar, vamos dizer assim, essa rotação tem uma importância grande. Não, a mensagem é que, para os cooperados, que eles façam o serviço, o atendimento, melhor dizendo, pensando mais na cooperativa do que em si, que vai ver que no fim isso vai se refletir para a pessoa. Muitas vezes o cara, não vou pegar isso aí, é pepino e tal. Normalmente, quando a pessoa encara
de frente olhando qualquer coisa, ela tem um retorno depois. Esse é um dos coisas positivas do cooperativismo, que sempre um acaba ajudando o outro, às vezes até sem querer, mas ajuda. Para o sócio secreto é que ela continue crescendo e cada vez mais e atinja a classe odontológica mais. Eu sei porque, além de tudo, muitos anos eu dava palestra explicando em faculdades, em entidades de classe, explicando o que era a Uniodonto para o pessoal saber, porque às vezes eu olhava uma coisa de fora, o que será que é isso? Então tinham equipes que davam palestras com as devidas explicações. Então eu espero que desenvolva tudo junto e cresça. A Uniodonto, na minha opinião, que se tinha antigamente a Uniodonto, ela é uma união de pessoas com um objetivo comum. É o que o cooperativismo faz. No caso da Uniodonto, o objetivo comum é o atendimento em odontologia. Então, vamos dizer assim, os próprios planos que a gente consegue vender são o reflexo disso. Como há um número grande de profissionais envolvidos, isso aí assim funciona positivamente.